Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Você que nos acompanha pela rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao nosso programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, há 5 anos ininterruptamente no ar, divulgando a fraternidade entre religiosos, aparando arestas, aproximando corações. Eu sou Afonso Moreira Júnior e tenho a grata satisfação, no programa de hoje, de receber o nosso irmão Antônio César Perry de Carvalho, que retorna atendendo a pedidos. Tudo bem, César? Tudo bem, Afonso. Para nós é motivo de muita alegria, né? Estarmos junto com você, participando desse programa Conviver, e ficamos à sua disposição. Olha, tenha certeza de que a sua presença hoje vai acrescentar bastante na pauta do Conviver, o Centro Espírita. Só que antes de entrar na pauta, eu quero nesse instante agradecer uma andorinha só. O jargão é antigo, mas é tão verdadeiro. Uma andorinha só não faz verão. Na produção e direção, nosso querido companheiro Alex Monteiro, apoio à produção, a querida Regina Prata, trabalhos técnicos, Rogério Palma, Jefferson de Carvalho, edição, a nossa querida Edi Pontes, apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior, divulgação, a querida Silvana Zandomeni, na supervisão, Guiomar Santana. E no programa de hoje, que está sendo gravado, nós recebemos muitas perguntas, muitas questões, a sugestão de que o nosso companheiro Antônio César Perry de Carvalho retornasse ao programa, e estamos atendendo. Quem manda são vocês. Eu aqui apenas e tão somente sou o apresentador, o âncora do Conviver, com muita satisfação. Vamos falar um pouquinho a propósito do nosso convidado. Antônio César Perry de Carvalho nasceu em Araçatuba, estado de São Paulo. Profissionalmente atuou como cirurgião dentista. É professor titular, pós-doutorado, aposentado da Universidade Estadual Paulista, Unesp, onde foi pró-reitor de graduação. Atua no movimento espírita desde jovenzinho, desde a juventude. Reside na capital paulista, onde colabora com várias instituições espíritas. Presidiu a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, e também a Federação Espírita Brasileira, a FEB. É articulista da Revista Internacional de Espiritismo e de várias revistas, jornais digitais, entre outros livros. Isso é muito importante. Também é o autor de Chico Xavier, o Homem, a Obra e as Repercussões, da editora CCDPE. Ele é autor de União dos Espíritas, Para Onde Vamos?, da M Editora. Autor de Centro Espírita, Prática Espírita e Cristã, da USE. É também autor de Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, da Casa Editora, publicadora O Clarim de Matão. Autor de Leopoldo Cirne, Vida e Propostas por um Mundo Melhor, do CCDPE. E Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões, que estou lendo, da editora Cocriação. Meu caro irmão Antônio César Perry de Carvalho, com toda essa bagagem que não lhe pesa nas costas, porque o fardo é leve, o jugo do Cristo é suave, e você certamente está semeando aí a boa nova aos 4 ou 5 cantos, até lá para cima, para baixo, para todos os lados. Quem assiste o nosso programa
é um público muito heterogêneo, muito eclético. Nós temos religiosos, temos aqui, temos até ateus que assistem o programa e que se interessam pelo estudo das religiões. Eu gostaria de fazer uma proposta, César, que nesse primeiro momento do conviver de hoje, você explicasse, com aquela sua característica didática, o que é o Centro Espírita para quem ainda não pisou numa casa de Allan Kardec, se me permite a expressão. Muito bem, nós ficamos à disposição exatamente, Afonso, à sua disposição, à disposição aí dos internautas, né, que nos acompanham, com as dúvidas, perguntas que queiram apresentar. O Centro Espírita, nós temos que dizer o seguinte: ele é o local, é o ponto de referência para as atividades espíritas. O primeiro centro espírita do mundo foi fundado por Allan Kardec, que é a chamada Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que surgiu em Paris, começou a funcionar em abril do ano de 1858. Depois disso, se espalharam, né, por vários locais, cidades, né, da França, da Bélgica, e aqui no Brasil foram fundadas várias dessas sociedades, na então capital do Império, cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, né, e nós temos hoje aí uma quantidade imensa, né, de centros espíritas, eu diria que são em torno de 16 mil pelo Brasil afora, e que é o local onde há uma sociedade civil, mas tem características filantrópicas. Pela legislação atual, ela pode ser enquadrada também, né, como religiosa, e é o local onde se estuda a partir das obras básicas do codificador, do iniciador do Espiritismo, que é Allan Kardec. Mas é o local também onde ocorrem várias práticas espíritas, né? Não só de assistência social, de aulas, de cursos para adultos, para crianças, para jovens, mas também as chamadas reuniões mediúnicas. Nós diríamos que o Centro Espírita, ele é a base do movimento espírita, ou numa frase bastante conhecida, seria a célula máter, né, do movimento espírita. Essa que é a característica, né, dos centros espíritas. E a partir desses centros, que são autônomos, né, são fundados a partir de iniciativa de pessoas em qualquer parte do Brasil, se organizam, fazem o registro de acordo com a legislação brasileira, e depois pode o Centro Espírita estar vinculado a uma instituição estadual, né, ou que dê assim um apoio, que estimule um intercâmbio entre os centros espíritas. Então essa é a característica, né, vamos assim dizer, sinteticamente, de um centro espírita. E que é importante nós lembrarmos que o centro espírita, na conceituação de Emmanuel, né, aquele espírito orientador de Chico Xavier, é uma escola, exatamente, uma escola de almas, né, no bom sentido, é onde nós podemos estar sempre aprendendo, estar sempre procurando, né, estímulos e orientações para a prática do bem, não é? E, ao mesmo tempo, nesse conjunto, né, e na convivência com as pessoas, é um estímulo também para um aperfeiçoamento das relações entre as pessoas e também para a prestação de serviços, né, à comunidade. Então, essa é a finalidade, né, a característica em geral de um centro espírita. Alguns ouvintes aqui da Rádio Boa Nova, da Rede Boa Nova de Rádio, perguntam como é que funciona a desobsessão, a tal da fluidoterapia espírita, dos passes magnéticos. Tudo isso é mediúnico, é orientado por um espírito? Qual é a mecânica desse trabalho oferecido na casa espírita? Pergunta de alguns companheiros aqui que não são espíritas, mas que mostram muito interesse pela doutrina.
Em primeiro lugar, nós temos que considerar que o nosso país, de dimensão continental, ele tem uma diversidade incrível, né? Então, nós não podemos dizer um único modelo de centro espírita. Existem, assim, orientações gerais que são adequáveis a cada cidade, a cada região. Mas o centro espírita, ele tem a seguinte característica: é o local onde as pessoas que chegam, elas são acolhidas, elas podem passar, havendo interesse da pessoa, por uma entrevista, é o chamado atendimento fraterno. E aí, essa pessoa que é vinculada, né, à organização, ao grupo de colaboradores do centro, vai orientar se essa pessoa ela vai ser encaminhada para uma reunião de explanações dos princípios espíritas, do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Em geral, nessas reuniões públicas, já há aplicação de passe, em geral, para todas as pessoas. Agora, há aqueles que precisam, vamos assim dizer, passar por um tratamento, né? Que uma fluidoterapia, como se diz, mas é um tratamento de ordem espiritual. Então, o nome dessa pessoa ela é encaminhado a reuniões mediúnicas, e essas pessoas passam, muitas vezes, pelo tratamento, recebendo, vamos assim dizer, X passes, né? Ou durante um período de tempo. E aí é que nessas reuniões mediúnicas existem aquelas que são chamadas de desobsessão, ou seja, são médiuns preparados de um centro espírita que se reúnem semanalmente e fazem a vibração por esses que deixaram os nomes, que estão em tratamento. E ali muitas vezes são atendidos espíritos desencarnados, né? As almas, como se diz popularmente, vinculadas a essas pessoas e a outras, e passam por um processo de diálogo, de atendimento, né, entre um encarnado que está na posição de facilitador ou de dialogador e o espírito através de um médium. Então ocorre aí os esclarecimentos e o encaminhamento, né, desse espírito para um ambiente de apoio e orientação ou tratamento no mundo espiritual. Então, em síntese, é essa sequência de reuniões, né? Além disso, há cursos, né? Também uma diversidade muito grande, de acordo com o centro, de acordo com as condições. Há cursos sobre os princípios básicos do Espiritismo, há cursos sobre as obras de Kardec e há cursos teórico-práticos sobre a mediunidade, né? E isso, antigamente, era tudo presencial. Hoje, vários centros disponibilizam esses cursos pela internet também, né? Em reuniões que são híbridas. Ao mesmo tempo que alguém está falando, está sendo transmitido pela internet. E outros cursos que são exclusivamente virtuais, né? Então, essas são, assim, em geral, as ações do centro, na sede do Centro Espírita. E muitos têm entidades assistenciais ou núcleos assistenciais funcionando em bairros, né, de acordo com as carências e necessidades do bairro. César, a nossa ouvinte, e também, de vez em quando, ela diz que acompanha pela TV, a Mércia Amaro do Santo. Ela elogia aí os seus livros. Ela faz aqui uma pergunta muito curiosa. Ela diz: o Chico Xavier morreu, agora o Divaldo morreu. O que será do Espiritismo sem o Divaldo e sem o Chico? Veja, isso que é importante a gente levar em consideração. O Espiritismo e as suas atividades não estão dependentes de uma única liderança ou de uma centralização em torno de um médium, de um expositor ou de um dirigente. Essa é a característica do movimento espírita. O legado de Chico Xavier é imenso, né? Há hoje em torno de 450 livros publicados, sem falar nas inúmeras gravações e os exemplos de vida dele que são relevantes e muito lembrados. A mesma coisa de Divaldo Pereira Franco, né, que fez aí uma tarefa mais voltada a visitas, né, a várias cidades do Brasil, do exterior, levando a sua palestra.
Mas vejam, os dois deixaram a contribuição e os exemplos deles. Então, hoje nós temos, sem dúvida nenhuma, as condições, não apenas centralizado no Chico ou no Divaldo, mas nas obras básicas de Kardec, dando as orientações básicas de como agir, não é? Nas atividades internas do centro espírita, na sua relação com a comunidade, na divulgação do espiritismo, em palestras, e vários que têm condições podem escrever livros, podem escrever artigos em revistas, jornais espíritas, e muitos também têm se apresentado pela internet. Então, a vida espírita, o movimento espírita prossegue após esses trabalhos honrosos, históricos, tanto de Chico como de Divaldo. Graças a Deus. César, é o nosso companheiro aqui, Amadeu Todd, acho que Todd deve ser o apelido dele. Ele pergunta a você, qual o livro mais importante do Chico? Olha, Tosi geralmente é sobrenome italiano, hein? Veja bem, o que a gente teria a dizer é o seguinte, nós não podemos afirmar o livro mais importante do Chico. Se nós olharmos a literatura psicográfica de Chico como um todo, levando em consideração uma análise literária, o conteúdo, o desenvolvimento e a coerência histórica, um livro marcante é Paulo Estevam, que é, entre aspas, considerado a obra-prima da psicografia de Chico Xavier. Mas nós não podemos dizer que ele seja o livro mais importante. O livro mais importante será aquele que atingir o coração, o sentimento e a mente do leitor. Então, existe uma variedade muito grande, né, de estilos, de autores espirituais, e cada pessoa ela tem um pendor, uma característica, um interesse ao ler um livro. Então, para a pessoa, será esse o melhor livro. Então, agora, é uma riqueza inestimável, né, que há dentro da literatura psicográfica de Chico Xavier. César, uma questão aqui levantada pela nossa produção, vamos ver se eu coloco aqui com clareza. O cristianismo primitivo, quando deixou de ser perseguido para ser o perseguidor, que aconteceu isso na história do cristianismo, ele sofreu muitas influências, absorveu aquele processo que nós conhecemos como sincretismo religioso, absorveu muito do paganismo, etc. e tal, formando aquele corpo da igreja dogmática. Vestimentas, apresentações, celebrações, modos de construir os templos, enfim, tudo isso que nós sabemos. Corre o risco, o espiritismo, na sua expressão mais pura e mais simples, de estar sofrendo nesse instante um processo acelerado de sincretismo religioso, de influência religiosa, até da própria igreja dogmática, trazido pelos seus dirigentes? Veja bem, a gente tem que analisar isso assim numa ampla perspectiva. Realmente, após o Concílio de Nicéia do ano 325 da nossa era, aqueles segmentos, né, representativos do cristianismo primitivo, dos seguidores de Jesus, se aliaram ao Estado romano, ao Império Romano. E a partir daí surge todo um processo diferenciado, né, até de união, vamos assim dizer, entre Estado e a religião que era simples como o cristianismo primitivo. Veja, na atualidade, no movimento espírita brasileiro, vamos centralizar aqui no Brasil, nós temos que manter, sim, alguns cuidados. Os cuidados, a história nos mostra exemplos. A história é viva quando nós procuramos analisá-la. Então, o primeiro cuidado é evitar essa vinculação com governos. Essa foi grande preocupação de Chico Xavier, inclusive, expressa nas suas entrevistas publicadas e gravadas. A outra questão é não nos envolvermos com políticos. Infelizmente, há uma onda no Brasil, nesses últimos anos, vinculando
instituições religiosas e lideranças religiosas com políticos. Isso eu diria que é um grande absurdo. A Constituição brasileira, ela é, na sua essência, laica, ou seja, o Estado não tem que privilegiar, e nenhum político, nenhum governante tem que privilegiar nenhuma religião, mas tem que dar condições de respeitabilidade e de funcionamento a todos. Agora, entre as religiões, deve haver aquilo que hoje está muito bem divulgado, né, principalmente com o Papa Francisco, que são os eventos de interreligiosidade, que você, né, Afonso, participa sempre. A atividade de interreligiosidade, ela é muito respeitosa, é muito útil, é muito produtiva, eu diria. Mas, vejam, isso não quer dizer que aí gere um sincretismo. Não, vai haver conhecimento, respeito e, às vezes, ação conjunta, né, em benefício da coletividade. Agora, o chamado sincretismo, que se fala muito no Brasil, tem a ver com a formação do povo brasileiro. Tem uma característica muito própria. Porque, veja, os nativos aqui, os povos originários, por exemplo, de origem indígena, tinham seus cultos, as suas religiões, inclusive com manifestação mediúnica, nós vamos assim dizer. Aqueles que vieram escravizados da África também traziam de lá as práticas mediúnicas também dentro das características. E aqui no Brasil foi trazida inicialmente a Igreja Católica pelos portugueses, mas a partir de um certo ponto começaram a chegar também as igrejas reformadas, né, aqui no Brasil. Então, há no Brasil, veja, vários cultos que têm ação mediúnica, mas que não são espíritas, e que nós temos que aprender a respeitá-las. Então, seria chamado sincretismo se na mesma instituição você misturasse as práticas espíritas propriamente ditas das obras de Kardec com pensamentos e ações católicas ou das igrejas reformadas e mais ainda com os cultos e práticas dos afrodescendentes, né, de origem ali da África e indígena. Aí, então, caracterizaria o que se chama de sincretismo. Há no Brasil, todavia, não podemos esquecer, a origem da Umbanda. A Umbanda surgiu no começo do século XX, né, ali no Rio de Janeiro, Niterói, e ela fez, sim, um certo sincretismo com conhecimento do espiritismo, do catolicismo e dos cultos africanos e cultos indígenas. Então, ali, na Umbanda, existe mesmo um sincretismo. Diferente, por exemplo, do candomblé, que é exclusivamente de origem ali da África, né? Então, é isso que a gente tem que entender, essas diferenças, e a maneira que nós precisamos desenvolver é de diálogo, de convivência num ambiente assim de respeitabilidade, né? Nos chamados eventos, atividades interreligiosas, e lembrando que na nossa ótica há espaço para todos, né? Dentro das condições multiculturais de nosso país. César, aqui entre nós, você é um palestrante de prestígio, percorre aí o Brasil, ora está no Nordeste, ora está no Sul, está sempre para lá e para cá, levando a mensagem espírita com Allan Kardec, já viu muita coisa e vai ver muita coisa ainda, eu tenho certeza. Eu também já vi alguma coisa. E me causa, assim, um espanto muito grande quando eu chego pela primeira vez, num centro espírita, numa casa espírita, para uma palestra, eu vejo na entrada da casa uma placa assinalando que aquela casa faz parte de uma instituição federativa qualquer, e elas são várias, como você sabe, e você se sente num terreno naturalmente doutrinário seguro. E aí você começa a olhar ao redor, você vê quadros Santo Antônio, São Paulo, São Pedro, São Lázaro, Nossa Senhora da Aparecida, Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo segurando um coração na mão, luz vermelha e amarela que acende, que apaga, e a reunião espírita, que deveria ser espírita com Allan Kardec, é iniciada com uma prece muito bonita, nada contra essa prece,
Pelo contrário, tudo a seu favor, ela tem uma beleza muito grande, que é a Ave Maria, mas que é uma prece própria da Igreja Católica e que foi criada pela Igreja Católica. A história é muito bonita e que naturalmente encontra na Igreja, no templo religioso católico, o espaço certo para ser proferida e ser acompanhada pelos fiéis. De repente você começa a reunião espírita com a Ave Maria. Não obstante tudo que a gente já relatou, isso acontece em muitos lugares, de repente vem a dirigente ou o dirigente com toda boa vontade, tenho certeza, com toda honestidade, com todo carinho, com todo respeito e solenidade, e começa a evocar Nossa Senhora da Aparecida, Mãe de Jesus, que com seu manto sagrado possa envolver a casa, que envolva o Afonso que vai fazer a palestra. Eu já fico ali, eu fico numa situação, eu não sou merecedor de ser envolvido por uma entidade espiritual de ordem tão elevada, para uma tarefa tão pequena que é a minha, que é servir de cabide para o Evangelho. Mas isso, infelizmente, acontece. E eu tenho conversado com dirigentes de entidades que federam o Espiritismo, pessoas também de boa vontade, como você, com muito conhecimento, mas elas dizem, a gente não pode fazer nada, não pode falar nada. O que a gente pode fazer a esse respeito? O expositor espírita, o que ele pode fazer? César, é uma situação que vai na contramão do Espiritismo. E que, naturalmente, quem frequenta uma instituição como essa está sendo vítima perdão da expressão. Cabe o bom humor aqui, de lágrimas o mundo já está cheio. Está sendo vítima de uma propaganda enganosa. Não é Espiritismo. Exatamente, Afonso. O que você relatou é a absorção de um certo sincretismo dentro de centro espírita com essas características. E aí, há uma questão que nós não podemos omitir. As pessoas que fundaram ou dirigem o centro espírita com essas características, na verdade, não absorveram ainda o espiritismo, né? Os princípios espíritas. Eles estão mais vinculados às tradições, às características da religião original deles. Então, agora, para nós entendermos isso, do ponto de vista histórico e sociológico, num Brasil com as características nossas, em que até o final do século XIX o catolicismo era a religião oficial, né, de acordo com a Constituição, todas as outras estariam a rigor fora da lei, e nós vemos pelo interior do Brasil a presença muito clara no passado, até pouco tempo atrás, de padres representando o catolicismo, fazendo, aliás, um excelente trabalho de educação, de assistência social, de apoio. Mas eles é que estavam presentes ali e eram referências. Hoje nós temos também muitos pastores de igrejas reformadas se distribuindo pelo Brasil afora. Então, essas pessoas, algumas dessas, quando se tornam espíritas, às vezes levam para o centro espírita essa vivência ainda. Não conseguiram superar ou se libertar dessa tradição. Isso do ponto de vista da atual vida. Se nós olharmos, né, que nós somos espíritos reencarnados, eu diria que provavelmente a grande maioria de nós espíritas somos espíritas pela primeira vez. Ou seja, já passamos aí muitas vidas, né, vivenciando várias religiões, notadamente o catolicismo. Então, tudo isso às vezes vem à tona. Agora, realmente causa assim, um impacto, uma certa espécie, né, ao visitante que tem uma visão doutrinária, ao expositor que chega num local como esse. Veja, no passado, houve uma época, aí, no início da segunda metade do século XX, que no movimento espírita usava-se muito a expressão pureza doutrinária, o que não resolveu, porque eram, na verdade, posições, eu diria, também muito radicais, até, de certa forma, condenatórias a essas ações aí. Hoje, a nossa visão, a nossa experiência é diferente. Nós temos que aprender
a reconhecer realidades e verificar que dentro daquela realidade, como pode ser feito de maneira mais adequada, sem criar cismas, sem criar choques. Isso é importante. Então, sem dúvida nenhuma, conosco já aconteceu muitas vezes, né? Situações, episódios parecidos como esse que você relatou, Afonso. Mas nós mantemos, sem criticar, com muito cuidado, com muita prudência na palestra, no diálogo, nós levamos uma posição com base nos princípios espíritas. Eu não vou dizer nem onde nem quando, mas não faz muito tempo não. Nós chegamos num centro, fizemos uma palestra mostrando como é que é a visão espírita do cristianismo, como que nós podemos trazer a mensagem de Jesus para a atualidade e a incorporarmos nas atividades do centro espírita. E fomos dando algumas ilustrações de coisas positivas, de fatos positivos. No dia seguinte, nós encontramos, numa segunda palestra, algumas pessoas oriundas daquele primeiro centro e comentaram: olha, o que você falou repercutiu, o pessoal já está começando a conversar. Então, às vezes, a gente tem que usar uma certa prudência mesmo, né? Nesses contatos com centros com essas características. Muito bem respondido. Mas eu vou esticar um pouco o chiclete, se você me permite aqui a colocação, o César. A coisa toma, às vezes, um vulto até preocupante. Algumas casas, como nós já citamos, e casas comandadas por pessoas, é sempre bom a gente dizer isso, pessoas honestas, pessoas de boa intenção, pessoas de boa origem, de bons costumes, etc. e tal. De repente eu termino a palestra, e a palestra foi realizada num ambiente escuro, tudo escuridão, e aí eu não aguento, viu, César? Eu digo: olha, pelo amor de Deus, me acende a luz aí, pagaram a conta de luz, um pouco de bom humor. Eu digo: eu ajudo a pagar, acendem-se as luzes, os dirigentes já contrariados, não é? Eu digo: não sou tão feio assim, eu estou com o evangelho aqui na minha mão, que precisa ser lido, precisa ser mencionado, e eu preciso de luz, não tenho luz própria. E aí a coisa vai, a luz acende, e no final da reunião vem um convite, que é mais uma intimação do que um convite. O senhor não vai falar com o mentor? Eu digo: quem sou eu? Primeira vez que eu venho aqui, eu sou aqui um forasteiro, falar com o mentor. Eu disse: não, o mentor está lá, está naquela salinha ali, é uma fila extensa de pessoas para conversar com o mentor. Eu digo: não, eu não quero que ele perca o tempo dele comigo, provavelmente tem pessoas aí mais necessitadas. Mas tudo isso ocorre sem que haja, César, eu entendo que fica aquele tatibilitate, sabe, aquela delicadeza, mas essa exagerada delicadeza das entidades federativas como um todo não esconde um receio da perda da filiação? Olha, veja bem, há entidades federativas no Brasil, né, nos estados, que têm posições assim bem extremas, né, e que não aceitam a convivência, muito menos a adesão de centros assim. Hoje já penso um pouquinho diferente, porque se você mantê-las à distância, elas vão continuar sempre assim. Se você for trazendo aos poucos, buscando um contato, uma convivência, é lento, mas elas podem ir absorvendo alguma coisa. Então, essa é uma posição que nós fomos, inclusive, mudando a nossa visão, a nossa reação, na nossa trajetória de ações e de gestão, né, de instituições espíritas. Então, é muito importante, na nossa ótica, não isolar, mas procurar manter algum contato. E isso que você relatou, de certa forma, você vê, essa obrigação de todo mundo ter que falar com o mentor, não é um resquício de alguma religião aí do passado? Você tinha que falar com uma autoridade religiosa? Então, veja, cai na mesma situação que nós estávamos falando. E tem um caso curiosíssimo, né?
Na nossa terra natal, Araçatuba, onde nós residimos durante muitos anos, houve uma liderança chamada Benedita Fernandes, uma senhora afrodescendente, muito simples, inculta, que foi curada no espiritismo de uma, entre aspas, loucura, como chamavam na época, mas era uma obsessão. E ela se transformou numa liderança no campo da assistência social na cidade de Araçatuba e na região. E ela era médium. E ela era chamada, às vezes, né, porque ela era muito reconhecida pelo bem que ela fazia, para visitar instituições, centros espíritas. E num desses ela foi, e como era hábito no passado, estou falando de década de 1930, década de 1940, tinha uma grande mesa, né, com uma toalha branca, os médiuns se sentavam, o presidente do centro sentava na ponta, e aí o presidente do centro a convidou, ela integrou a mesa, ele começou a reunião e começam as manifestações, primeiro dos mentores, que eles chamavam de guias naquela época, né? E depois dos espíritos necessitados, que eles chamavam naquela época de sofredores. E finalmente, outra vez, voltava o mentor de cada um encerrando a reunião. E quando passava a vez de Benedita Fernandes, ela não dava nenhuma manifestação. Aí quando terminou a reunião, o dirigente perguntou: Benedita, por que você não deu passividade, tinha espírito ao seu lado? Ela falou: acho que eles estranharam porque era visita. Mas sabe o que ela quis dizer, né? Ela conhecia os princípios espíritas. Ela entendia que isso não era o caminho adequado para dirigir, desenvolver uma reunião mediúnica. A coisa, deixando as extravagâncias, as bizarrices de lado, que são muitas, e você deve ter muitos casos aí para contar, mas eu noto, mesmo nas casas que nós frequentamos, na condição de modelo, no meu caso, o seu caso é diferente, o modesto expositor, que vai com toda boa vontade, vai com muito carinho e boa vontade. O talento talvez seja pouco, ínfimo, mas a boa vontade é grande. De repente eu noto nessas casas, que são casas de adoradores de Jesus. Eles vão na contramão de Jesus. Jesus ensinou a orar: Pai nosso que estais nos céus. Você vai lá, é aquele meu Jesusinho. Jesus, o senhor está aqui. Jesus, vamos orar para Jesus. Jesus vai descendo. Jesus. E fica isso, adoradores de Jesus, isso quando não é Maria de Nazaré. Vão ficar com Jesus. Eles não entenderam nada. E nós, quando começamos a palestra, eu já digo, no Espiritismo, questão 625, Jesus é Espírito puro, é nosso guia, é nosso modelo, é nosso ideal maior. Mas não é para ser adorado, é para ser seguido. Como é que fica essa questão em casas tradicionais, em que as ovelhas desgarradas, ao invés de adorar a Deus sobre todas as coisas, passa por cima desse mandamento e passa a adorar Jesus? Olha, Afonso, eu acho que no geral até melhorou um pouco. Eu me lembro do início das minhas atividades espíritas, ainda como jovem, faz tempo, lá para trás, né? Aqueles que faziam palestras espíritas ou dirigiam, olha, eram aquelas reuniões discursivas, alguns extremamente poéticas, né? De muita encenação. Aquilo passou. Porque o mundo hoje não valoriza isso, né? O mundo hoje quer algo mais prático, didático, direto, objetivo, rápido, né? Essa que está começando realmente a mudar. Mas isso que você falou, nós temos que lembrar daquele exemplo de Jesus, né? Quando ele criticou a oração do publicano, né? E do fariseu, falando da simplicidade. Essa é uma tônica que a gente sempre traz à tona nas nossas exposições nos centros, que a prece espírita ela tem que ser lembrada sempre aquilo que está no Livro dos Espíritos: a verdadeira adoração nasce do coração. Então não é expressão, não é quantidade, não é tempo de oração. Ela tem que exprimir. E quando a gente lembra da prece do Pai Nosso, é outra lembrança que a gente sempre traz. É a única ensinada por Jesus. Mas ela não deve ser repetida, decorada apenas rapidamente, ou não sei quantas vezes, nada disso. É a forma, o sentimento, pensando, sentindo no que está falando.
Agora, evidentemente que dentro de um ambiente de simplicidade, né? E de controle emocional. Isso que é importante. César, nós temos ainda uns 3 ou 4 minutos e eu quero, nesse momento, agradecer a você essa oportunidade de conversa, de diálogo, e lembrar que nós somos muito assistidos aí por companheiros de outras religiões que gostariam de conhecer o Centro Espírita, mas que ficam temerosos. Eu sei porque eu milito nessa área. Afonso, eu não vou entrar lá porque sei lá se tem um espírito que vai junto comigo depois. Eu gostaria que você com a sua cordialidade, com o seu conhecimento, a sua gentileza, se dirigisse àqueles que ainda não conhecem a Casa Espírita e que os convide, quando for oportuno, quando sentirem necessidade de conhecer uma outra reunião, porque no Espiritismo não é culto, é reunião, para que venham visitar a Casa Espírita. Tenho certeza que você vai encontrar corações aí muito interessados em ouvi-lo. Sem dúvida, né? Veja bem, a tradição aí do milenar, vamos assim dizer, da nossa civilização, especificamente aqui no Brasil, geraram muitos preconceitos, né? Muitas discriminações e muito mal entendimento ou incompreensão com relação ao espiritismo. Isso ficou muito claro no Brasil desde a primeira Constituição Republicana, o primeiro Código Civil e Penal, que queriam proibir tudo aquilo que não fosse religião católica, vamos assim dizer. Então, são coisas que o tempo só é que vai ultrapassar. Agora, veja, nós já tivemos a oportunidade de receber, quando eu era presidente da Federação Espírita Brasileira em Brasília, nós participamos de um coletivo interreligioso que tinha a participação da CNBB, tinha a participação do Conselho de Pastores, do CONIC, várias instituições. E fizemos uma reunião na sede da Federação Espírita Brasileira, eu era o presidente. Todos compareceram. Sabe quem foi representar a CNBB? O secretário-geral Dom Leonardo Steiner, que na época era bispo, hoje é cardeal de Manaus. Então, nós aprendemos, né, nesses diálogos, nessas oportunidades de reunião, de troca de ideias, a quebrar algumas barreiras, né? Então, aqueles que têm interesse em conhecer um centro espírita, ou podem usar como intermediário um amigo que indique um centro, que os acompanhe, e que vai ver que a mensagem lá é a mensagem em torno do bem e buscando uma maior compreensão do ensino moral de Jesus. Ficam as portas abertas. Muito bem, eu acho que o convite está feito e muito apropriado e muito fraterno. Nós conversamos no programa Conviver de hoje com Antônio César Perry de Carvalho, que já esteve à frente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, da Federação Espírita Brasileira, autor de vários livros, é expositor, orador renomado, que veio aqui até o programa Conviver, nossa modesta tribuna espírita aqui, que procura aproximar os religiosos e quebrar preconceitos, quebrar essas diferenças rançosas do passado e nos unir em torno de um só ideal. César, só posso agradecer. Obrigado, Afonso, e obrigado à atenção de todos os internautas. O programa Conviver vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua participação. Se Deus quiser, se Deus permitir, nós estaremos de volta aqui na próxima semana. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.